nosso segundo caso, que é a PROC-V de uma chave. Neste caso é o seguinte, então vocês percebam aqui que eu tenho uma faixa inicial, né, ou os contratos, eu tenho uma situação, eu tenho uma data controle aqui, eu tenho uma localidade, só para a gente popular a nossa base. E aí qual que é o objetivo? O objetivo é eu poder fazer uma PROC-V, mas não em uma coluna só. Por quê? Porque neste caso desse exercício aqui, eu quero encontrar o registro e na hora de encontrar o registro, né, eu quero encontrar o registro, mas eu quero que a minha situação ela também seja uma situação que eu vou dizer para ela, eu vou mencionar qual é a situação que eu quero. Então aqui nessa situação ela pode ser um ok, por exemplo, né, ou ela pode ser um pendente. E aí, como vocês podem perceber, eu tenho esse número de contrato como ok e eu tenho esse número de contrato pendente. Ah, por que essa situação? Porque lá no grupo também a situação questionada foi essa situação. Como que ele conseguiria encontrar, mas considerando que ele gostaria da informação de duas colunas. Então, também como solução, qual foi a alternativa? É criar uma coluna, né, uma coluna onde eu defino essa coluna como, né, como chave, por exemplo, posso colocar qualquer número ou qualquer nome, mas eu chamo de chave. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma concatenação, eu vou concatenar duas informações, que são as informações que eu né, das colunas que eu preciso, que no caso aqui, quais são? A coluna do número de contrato, no código aqui, e a coluna com a situação. Então, de que maneira que eu faço isso? Tem várias maneiras da gente fazer, mas eu vou fazer da maneira mais rápida aqui, que é o quê? Igual, faço referência à coluna B, coloco um E comercial e faço referência à minha coluna da situação. Clico em Enter, venho aqui, dois cliques rápidos aqui para ele copiar a informação abaixo. No momento que eu faço isso, dou um F2 aqui para a gente verificar, ou seja, ele criou uma chave com a coluna B e a coluna C, que são as duas informações que eu preciso aqui. Então, ou seja, no momento em que eu digitar o meu código de cadastro e o OK, a minha informação, a minha PROC-V aqui, ela vai buscar exatamente, né, a informação que eu quero. No caso aqui, essas duas variáveis aqui, elas precisam ser atendidas na minha PROC. De que maneira que eu faço isso? Começo pelo meu sinal do igual, digito PROC-V, abro meu parênteses aqui, e o que eu vou fazer? Na hora de buscar, como eu tenho uma chave aqui, e essa chave ela é composta por informações das duas colunas, o que eu faço? Na hora de eu colocar o valor procurado, eu também preciso dizer que eu quero procurar alguma coisa, né, que tenha nessa minha matriz. Então, para eu trazer informações que tenham em duas colunas, agora ao invés de eu buscar nas minhas colunas aqui, da coluna B à coluna C, eu vou fazer referência à minha coluna-chave, porque eu já criei ela exatamente com esse propósito. E na hora de eu montar a minha PROC-V, o meu valor procurado, ele tem que ser o mesmo valor que estará na minha coluna A. De que maneira? Então, a minha PROC-V, eu também vou concatenar. Então, eu vou colocar o meu valor procurado, vou colocar o meu E comercial e vou fazer referência à célula, que é a célula da situação. Ou seja, então aqui na minha PROC-V, e aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mencionar que eu quero buscar como valor procurado uma concatenação, né, uma junção de um código com a minha situação. Né? Ponto e vírgula, qual que é a minha matriz tabela? Então, como eu criei uma chave, a minha matriz tabela começa na minha coluna A. Então, eu marco da minha coluna A até a informação, no caso aqui, coluna D. Por quê? Porque eu quero trazer a data. Eu venho até a minha coluna D. Coloco ponto e vírgula e qual que é o número índice da coluna que eu quero? 1, 2, 3, 4. O índice 4. Ponto e vírgula e vou digitar o falso aqui, dou um tab e fecho meu parênteses e dou um enter. Então aqui ele está trazendo no formato de quantidade de dias, então eu vou só formatar aqui para vocês verem que a gente chega na mesma informação. Ou seja, então, na verdade, o que eu queria? Eu queria, né, como valor procurado, uma chave. Né? Eu queria uma informação que era o meu código mais o meu status OK. E que ele me trouxesse a data controle aqui. No caso, ele trouxe 20 de janeiro de 2021. Por quê? Porque esse código, que final 6779,
Então vamos procurar ele aqui, 6779, que é este código. E a situação ok, ele está no dia 20 de janeiro. Como eu falei, esse código ele se repete com o segundo status, que seria esse aqui, mas a data é diferente. Mas só para a gente fazer um teste, vamos colocar aqui pendente. Okay? Então aí vocês percebam que agora ele procurou a junção entre este código e a função, né, no caso, a situação pendente, e trouxe a data 22, que no caso foi essa situação aqui, ou seja, esse código, esse status e essa data, ok? Now the world